Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é Wanderson Luiz. A gente está começando mais um podcast. Escuta, respira e não pira. Hoje eu estou aqui de novo, novamente, com o maior prazer e honra, com a Fabiana Dias. Fabiana. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast e hoje com um tema muito importante, né, que é sobre a ansiedade. É algo que acontece aí no nosso dia a dia e às vezes a gente deixa para lá, né, Wanderson? Às vezes a gente deixa para lá e a gente deixa passar, né? Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Só para situar mais vocês, a Fabiana já é psicóloga, já atua na área já há 6 anos. Eu sou um aprendiz de feiticeiro, né? Tô no 4º semestre de psicologia. E a nossa ideia aqui é que você tenha um pouquinho de uma dica, um conhecimento um pouquinho mais sobre essa área que é a psicologia, a saúde mental. Para falar sobre ansiedade, por onde a gente pode começar, Fabiana? Bem, a ansiedade, ao que muitos acreditam, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. A ansiedade, ela é normal, precisamos sentir, até porque nós liberamos aí um pouco dos tanto hormônios quanto os neurônios que são necessários para o nosso corpo. Então, ou seja, em momentos em que eu estou ansioso, eu entro num estado de alerta. E esse estado de alerta pode me ajudar em questões que são considerados aí como risco, né? Então, eu entro nesse estado de alerta, logo eu começo a atuar. Então, a ansiedade, ela é importante para o nosso corpo, para o nosso bem-estar e sobrevivência. Mas o que a gente precisa avaliar são os fatores, o que me levou a estar ansioso, por quanto tempo eu sinto essa ansiedade e se isso não está me causando dano ou prejuízo, porque neste aspecto aí eu preciso avaliar melhor o que está acontecendo, como é que estão aí os meus pensamentos, diante de toda a situação, né, que eu estou tendo no meu dia a dia, se está de fato sendo saudável ou não, como é que esse ambiente contribui ou não para que eu venha ficar sentindo esses sintomas, né? Tá, então, de uma outra maneira, seria assim, a ansiedade, ela é aquele medo natural, vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Agora, uma ansiedade que já seria mais prejudicial é aquela que me impede de atravessar a rua em qualquer circunstância, mesmo olhando, eu começo a prever, eu vou usar essa palavra, prever uma situação que ainda não aconteceu, pode-se dizer assim? Quando a gente aciona esse estado de alerta, a gente começa a liberar alguns neurotransmissores como noradrenalina, adrenalina, justamente para que você entenda que você tem que olhar para os dois lados da rua e atravessar, ou seja, ponto de alerta, presta atenção para que você não tenha risco, não tenha aí um problema de muitas vezes ser atropelado. Isso é o nosso meio de sobrevivência. Agora, quando eu estou nessa posição, será que eu atravesso, eu não atravesso? E isso começa a me trazer um dano, prejuízo, ou seja, isso pode, né, ter um fundo aí numa situação que é um pouco mais delicada. Então, eu preciso olhar, por que eu não estou atravessando a rua? O que me faz não atravessar a rua? Eu estou com medo do quê nesse momento em atravessar a rua? O que eu estou sentindo muitas vezes em sintomas físicos? Como eu estou me vendo nesse cenário? Tudo isso eu preciso entender. Porque se isso é uma situação constante, está disfuncional. Então, se está disfuncional, como isso começou? Quando começou? Quantos dias? Então, eu tenho que avaliar todo um contexto. Eu não posso falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou tem uma fobia social, né? As ramificações aí da ansiedade, sem entender todo esse processo. Eu preciso
entender a fundo, eu vou ter que investigar um pouco mais. Então, esse estado de alerta, pra gente é o nosso meio de sobrevivência. Imagina, você tá numa confusão, né? Começa lá uma pessoa jogando uma coisa de um lado, outra do outro, você vai parar e falar, o que eu faço? Não, nesse momento, o seu cérebro vai acionar os neurotransmissores necessários justamente para falar, sai daí que vai te dar problema. Então, esse estado de alerta é para o nosso, né, o nosso estado em si de conseguir viver. Senão, a gente pensa e não faz, e aí, tão logo sofre o perigo por isso. Tá, a Fabiana falou sobre a gente perceber, a gente notar esses momentos, né, que a gente tá deixando a situação nos dominar, vamos dizer assim, mas vamos por parte um pouquinho, Fabiana. Não é um autodiagnóstico, né? Eu consigo, a pessoa consegue, assim, fazer um autodiagnóstico sobre a ansiedade? O ideal é não realizar esse autodiagnóstico. Na verdade, existe aí um processo de investigação, e aí é onde nós falamos sobre a importância da psicoterapia, né? A psicoterapia, ela traz, dentro de um contexto, né, mais técnico, ferramentas que vai mostrar o que é que está acontecendo com essa pessoa, quando aconteceu. Então, você tem anamnese, você vai fazer entrevista, então existe uma série de outras coisas que você utiliza por meio de técnica para entender. Então, você olhar uma situação e já se diagnosticar, a gente não faz isso, porque quando a gente cria rótulos, isso fica muito estigmatizado. E qual é o problema disso? É que lá na frente eu passo a ter aqueles sintomas que muitas vezes eu não tinha, que foi uma coisa ali do momento, né? Aquilo que aconteceu naquela hora, o coração palpitou porque eu fui atravessar a rua e não prestei atenção, aí o carro buzinou e ali, né, entrou o meu estado de alerta e o meu corpo teve uma reação. Então, eu preciso prestar muita atenção nessas situações, porque senão eu fico me tratando de uma forma, né, incoerente, e aí eu começo a ter outros prejuízos a médio e longo prazo. Então, procure especialista, não tome uma iniciativa por conta própria, achando que o que você viu, às vezes de informação, sem uma busca, né, uma pesquisa, sem na verdade, o conhecimento sobre a causa. Se você não tomar cuidado com isso, você vai ter sérios problemas lá na frente. E ainda mais quando se trata, né, de ajuda medicamentosa. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Eu tenho uma pessoa que está tomando e me deu um comprimido para tomar, eu vou tomar para entender se está surtindo efeito ou não. Não façam isso, porque o nosso sistema fisiológico é diferente do outro. A minha biologia, a minha genética é diferente do outro. E só o especialista sabe o porquê que ele passou esse tipo de medicação e em qual dosagem, miligrama. Então, busque ajuda, levante a mão, não tome remédio por conta própria ou fique dando esse autodiagnóstico aí para que você não fique se rotulando mais à frente. A minha pergunta foi mais nesse sentido mesmo, é que às vezes a gente escuta, igual vocês estão nos vendo agora, a Fabiana já é da área, eu estou estudando para a área também, e toma isso como, não, pelo que eles falaram, eu acho que eu tenho. Não, geralmente é imprescindível que você se observe, mas procure um especialista, procure alguém de confiança. E como o podcast é a nossa ideia, né? Você escuta e você respira e não pira, não sai correndo, se auto-medicando, se auto-tratando, porque aí pode dar ruim. Fabiana, agora pensando nas áreas que hoje em dia acho que tá mais visível, né? Graças a Deus, de certa forma, a saúde mental está sendo mais levada a sério, acredito isso, principalmente após a pandemia, a gente conseguiu perceber, assim, as pessoas estão percebendo que o cuidado com a mente, o cuidado com o autocuidado, né, faz muita diferença.
Assim, mas quais as áreas, você que já está na área, quais as áreas que hoje em dia a ansiedade está mais afetando, assim? Escola, faculdade, casa, o que você traz para nós? Dentro, né, do consultório, você tem diversas queixas. Então, a maioria das queixas do consultório hoje, em 2022, tem um pedacinho aí da ansiedade ou da depressão, que é a bola da vez. Mas, quando o paciente chega no consultório, ele não tem noção do que de fato é ansiedade ou não, se isso é bom ou não. Ele lê algum artigo, ou às vezes nem artigo, ou vê alguma informação na internet, e através dessa informação, ele mesmo já traz para si, acho que tenho isso, que é perigoso, gente. É natural, em alguns momentos, eu estar em determinados ambientes e sentir a ansiedade. Exemplo, vou para uma entrevista de emprego, possivelmente eu vou ter sintomas fisiológicos e a ansiedade, com certeza ali, ela vai estar aparente, porque eu estou num local desconhecido. Então, aquele momento, aquilo que eu estou sentindo, tá ok, é normal. Agora, se eu estou num ambiente, exemplo, como um trabalho, e uma das queixas, né, que eu vejo que é recorrente são com professores, né, eles trazem muito a queixa de ansiedade e depressão. Não que outras áreas as pessoas não sintam isso, mas existem áreas que demandam mais, né, do profissional. Então, cada um desses profissionais, dependendo da situação, se ele começa a sentir isso frequentemente, precisa prestar atenção. Então, uma das classes, né, que fala muito sobre essa questão ansiedade e depressão são os professores. Eles trazem muitas questões fisiológicas, os sintomas que eles sentem, né, os policiais, eles também, né, por a situação em si já é de risco, né, eles trabalham em risco o tempo inteiro, então gera-se uma preocupação, uma inquietação dentro daquele ambiente. Mas hoje o que eu tenho percebido dentro do consultório é que a queixa de ansiedade é uma coisa muito comum, as pessoas falam bastante, eu me sinto ansioso, eu estou ansiosa, mas em si eles não conseguem decifrar se é por causa do trabalho, se é por causa da casa, se é por causa do relacionamento, se é por causa da família. Esse tipo de distinção eles ainda não conseguem fazer, por isso que a psicoterapia, gente, é importante, porque a partir desse momento a gente consegue, né, investigar e entender onde nasceu, onde veio esses sintomas e como é que você chegou a isso, por que você está trazendo, né, essa palavra ansiedade, como você descobriu isso, e aí a partir de então você vai entendendo, né, se é mais no ambiente familiar, se é mais no trabalho. Então, em alguns casos é possível identificar que essas classes eles trazem, né, essa dificuldade com relação à ansiedade, mas tem outros clientes, pacientes que também sentem a dificuldade em conseguir distinguir de onde isso tudo nasceu. Entendi. Fabiana, estava aqui pensando, por exemplo, você está falando de um paciente que ele vai lá, uma pessoa que ela procura se entender, procura esse profissional. Agora, vamos pensar em outra vertente. Por exemplo, eu posso ser o causador de uma ansiedade? Eu posso ser o vetor dessa ansiedade? Pode. Gente, uma das coisas que nós já falamos, né, no outro podcast é sobre os, né, cuidados paliativos, o cuidado que você precisa ter com você mesmo. Uma das coisas que é inegociável é o sono. Não tem como negociar o sono. É de 7 a 9 horas de sono por dia. Se eu não tenho essa convicção de que eu preciso entender que isso é importante, eu vou olhar e falar, 4 horas de sono para mim é o suficiente. E eu vou
criando este hábito. Ah, não, mas para mim tá ótimo, ok. Para o seu conhecimento e entendimento tá ótimo, mas para sua fisiologia não. Isso modifica. Então, é um comportamento que eu preciso modificar, porque isso depende exclusivamente de mim. Ajustar a alimentação, né? Uma coisa que a gente deixa até aqui como dica, tá, gente? Uma pessoa que é ansiosa, tomar café depois das 15 horas da tarde, não é recomendado. Por quê? Porque o café é um estimulante, ele tem aí pelo menos de 6 a 7 horas para deixar de agir no corpo. Então, se você toma depois das 3, 4 horas da tarde, você vai ficar com essas 6 horas aí, né, de café, de estimulante no corpo, e provavelmente você vai ter uma certa dificuldade de conseguir dormir mais no finalzinho da noite. Outra questão também muito importante, né? O nosso cérebro, ele é primitivo. Então, os nossos antepassados, eles tinham um hábito, um costume, até porque era, né, o meio de sobrevivência da época, morar em caverna, sair para pescar, para caçar e fazer fogueiras. Então, aquela luz, que é aquela mais, né, apagadinha, é o modelo de luz ideal para um quarto. Você deixar uma luz muito forte, deixar a TV ligada, esse modelo de luz que nós estamos, né, aqui no estúdio, isso estimula muito mais a dopamina, a serotonina, dependendo do que você está fazendo ali naquele momento, e você não tem tanta ação da melatonina, que é justamente o hormônio que você precisa da noite para conseguir entrar nesse estágio de sono. Então, isso também depende, né, exclusivamente de mim, de mexer neste ambiente, de colocar uma luz favorável ou deixar o quarto escuro para que eu consiga produzir mais melatonina e aí sim entender que agora é o momento de deitar, descansar e dormir. A alimentação também. Eu preciso entender que tipo de alimento eu vou consumir durante a noite, porque isso também interfere no meu sono. E também pode causar situações em que eu vou deitar na cama, ficar virando de um lado para o outro sem conseguir descansar. Celular. Deitar, quando for dormir, 1 hora antes, deixa o celular lá na sala, em qualquer outro lugar, mas não leva para a cama, porque ele é um estimulante, você vai demorar muito mais horas para dormir. E até chegar no último estágio, né, do sono, do REM, vai, né, passar algumas horinhas aí. E quem já tem essa tendência à ansiedade, pode demorar muito mais tempo para dormir, para chegar nesse último estágio do sono. E aí vai chegar de manhã, né, todo quebrado, com sono, não vai ser produtivo. Então, esse tipo de atuação depende de mim, não depende do outro. Você que escutou a Fabiana falar que o sono é inegociável, não se preocupa, eu também fico da mesma forma. Toda vez que ela fala assim, fico pensando, caramba, eu tô pego, porque eu tenho negociado, o Israel tá aqui, o Israel já deu risada, porque a gente tem negociado, tá, Fabiana? Desculpa te avisar. Mas uma coisa que você falou sobre a luz, né? Eu me sinto. Sabe quando você, tipo, mal assim? Pô, não tô dormindo. Um pouco de constrangimento, assim, mas é um constrangimento bom, eu acho. Cobrado, cobrado, né? Né? Mas assim, você falou isso, né? Não é a primeira vez que a Fabiana vai falar, que você também estuda neurociência, né? Então vocês vão escutar muito ela falar sobre o sono não ser negociável. Mas você falou sobre a luz, isso também interfere quando a gente já tá dormindo, né? Por exemplo, aquela pessoa que tem o costume, por exemplo, eu tenho o costume de deitar e o celular ficar, tipo, com a tela lá acionada, meu celular é meio eu deixo ele esquisito, assim. Isso também interfere no sono, mesmo após você já ter dormido ali, fechado os olhos, né? Interfere porque quando você tem uma luz, que é aquela luz que parece uma cor de fogueira, sabe, gente? Esse tipo
de iluminação para o quarto, o nosso cérebro ainda entende que é o ideal e adequado por conta desse sistema primitivo aí, ou seja, os nossos antepassados, eles usavam a fogueira ali para iluminar o local, então eles dormiam dessa maneira, então nós temos essa herança primitiva. Então, quando a gente entra num contexto de iluminar o quarto, o que acontece? O meu córtex visual vai receber a informação. Então, eu estou recebendo a informação pelo meu córtex visual, ele vai acionar, vai passar, vai chegar lá no tálamo. Quando chega lá no tálamo, ele vai passar a informação de que, olha, eu tenho que liberar esse tipo de neurotransmissor agora. Ou seja, é um estimulante, às vezes é uma dopamina, é uma noradrenalina. Por quê? Porque aquela luz, na hora em que eu recebo essa informação, vai chegar lá no meu córtex. Quando se chega lá no meu córtex, né, pré-frontal, ali ele já vai trazer essa interação e essa questão de que eu estou em movimento e não em descanso. Por isso que a meia luz, essa luz clarinha, ela é ideal para este momento, porque o corpo ele precisa se preparar para dormir. É igual um celular. Você põe ele lá na tomada para ele carregar. O nosso cérebro, os nossos neurotransmissores, eles precisam disso, eles são recarregáveis. Então, eles precisam deste período para que eles sozinhos consigam fazer esse processo de se recarregar e para que no dia seguinte a gente continue. A mesma coisa, o quarto está todo escuro. Quando você abre a janela, mais uma vez, você recebe a informação pelo córtex visual, vai chegar, né, num processo do tálamo até chegar lá na frente no teu córtex pré-frontal para falar: agora é dia, vou liberar esse neurotransmissor, cortisol, dopamina, serotonina, noradrenalina, para você começar a sua atividade diária, porque para aquele período é aquele tipo de neurotransmissor que você vai receber. Então, nesse momento, é a gente que faz esse tipo de ajuste. Então, se eu estou lá na cama, entendo que a melatonina é um hormônio importante para que eu possa dormir e descansar, que isso é importante para que eu consiga ser produtivo no dia seguinte, eu preciso ter a coerência de que, se eu continuar com o celular no meu rosto, eu estou fazendo a mesma coisa como se estivesse abrindo a janela de manhã, recebendo essa informação que eu tenho que dar continuidade, ou seja, eu estou em movimento. No dia seguinte, eu vou acordar mais cansado, esgotado, não vou, né, ter feito aí esse descanso necessário que os meus neurônios precisam. Então, isso depende dessa atuação. Então, se eu não tomo cuidado com esse tipo de coisa, eu vou sofrer as consequências a médio e longo prazo disso. E o corpo cobra, gente. Em um dado momento, ele vai trazer algum tipo de sintoma ou alguma comorbidade dentro dessa situação de não se ter os cuidados necessários. Por isso que quando a gente fala que o sono é inegociável, que a alimentação precisa ajustar e entender o que você consome dentro dos horários, é justamente por isso, né? A gente tem tanto esses neurotransmissores que é na parte do cérebro quanto na parte intestinal. Então, nós temos 2 cérebros aí funcionando. Então, eu preciso regular essa situação de receber esses neurotransmissores, porque eu modulo um neurotransmissor que eu vou receber. Então, eu vou receber uma melatonina a partir do momento que eu estou fazendo aquilo que é necessário. Se eu deixo de fazer, vai ser o inverso disso. Então, como a gente pode perceber, a gente realmente é uma máquina, né? Indiscutivelmente. Essa ideia de que a gente precisa de a manutenção do sono, a gente precisa ter a manutenção do alimento após as 3 horas da tarde, né? Após o entardecer, evitar alimentações mais pesadas, evitar estimulantes, né? Isso inclui bebidas alcoólicas, energéticos, pode ser também? Uma pessoa ansiosa tomar energético não seria uma coisa adequada, né? A probabilidade de você aumentar, né, a sua disposição é muito grande, fora os efeitos colaterais que você pode trazer aí, principalmente com o miocárdio, né, que é o coração.
E a disposição no momento inadequado, né? Você vai ter uma disposição imensa na madrugada e de manhã vai estar aquilo, não parece que não dormiu bem e realmente você acabou não dormindo bem, mesmo tendo, às vezes até tendo as horas necessárias de sono, mas tipo, a luz interferiu, a alimentação, então essas informações é muito importante. E tudo isso a gente falando aqui parece que foge da ideia de ansiedade, da ideia de saúde mental. Só que não, a maior parte da nossa estrutura é uma estrutura psíquica, né? Posso dizer isso, Fabiana? Sim, o corpo e a mente, os dois se ligam, né? Assim como o cérebro e o intestino. Então, se eu tenho essa ligação desses dois pontos, se eu não presto atenção na minha parte psíquica, o meu corpo, em um dado momento, vai dar sinal. Então, não adianta eu querer burlar o sistema, não adianta ficar toda hora achando que fazendo dessa maneira é a forma adequada, porque a ciência está aí, ela comprova de que se você está numa atuação diferente disso, a médio e longo prazo, você vai ter as consequências e os efeitos colaterais das escolhas. E o grande problema é que muitas vezes uma doença ela não vem sozinha, né? Ela acaba que vindo com uma outra, e aí o processo paliativo que você gostaria, né, de fazer naquele momento, às vezes não é mais possível, você vai ter que aumentar a equipe multi, você vai ter que trazer mais profissionais, às vezes você vai ter que usar medicações contínuas, porque não tem mais o que fazer. Então, a nossa saúde, ela precisa ser vista, gente, como um compromisso, uma coisa muito séria. A gente está falando dessa questão do sono, está falando do arroz com feijão, que é uma coisa básica. Se a gente não consegue ajustar isso, imagina outras áreas que são um pouco mais complexas. Então, a gente começa pelo básico, arrumar uma cama, né? Todos os dias ao levantar, arruma a cama, se expõe à luz, é muito importante para que você consiga, durante o dia, produzir esses neurotransmissores necessários para que você tenha produtividade, e aí no finalzinho do dia você já começa a diminuir, né, aquela intensidade, aquele movimento todo, e aí sim, você vai fazendo o processo que é o adequado para o organismo. Eu tenho uma pergunta. Eu quero saber se tem alguma diferença entre crise de ansiedade e não sei se é doença, ansiedade. Existe doença de ansiedade? A ansiedade sozinha não é uma doença. A patologia é, exemplo, uma fobia social, um transtorno de agorafobia. Isso virou uma patologia, ou seja, virou uma doença, precisa de tratamento. Então, um tratamento mais adequado, um tratamento mais específico. Sobre crises de ansiedade, você quer falar um pouquinho? Não, vou deixar para você. Sobre a questão da crise de ansiedade. Hoje, né, em 2022, é comum você, né, ir em ambientes escolares e você, né, conversar com alguns adolescentes e você perceber que alguns estão em crise, ou seja, é aparente, você percebe que esses adolescentes estão desenvolvendo ali sintomas, palpitação, tremor, às vezes falta de ar, mas tudo isso tem um porquê. Então, não tem como dizer, você está com crise de ansiedade, sem entender de fato se aquilo é uma crise. Ele pode ter um sintoma de uma, né, que é muito parecido com alguma outra patologia, que não necessariamente seria a crise de ansiedade. Então, exemplo, se você tem uma pessoa que ela tem um problema de coração, arritmia, ela vai ter sintomas. Então, aquele sintoma pode ser da arritmia, como também pode ser um sintoma de uma crise que foi ali de uma ansiedade. Então, precisa entender o que está acontecendo ali naquele momento. E hoje é uma coisa muito comum você ouvir nas escolas os adolescentes falando sobre crise de ansiedade. Olha, eu tô com palpitação, eu tô com sudorese, eu tô com falta de ar, eu tô com tremor.
por conta, né, de algum tipo de situação que aconteceu ali naquele momento, que ali é tido como uma crise. Então a crise seria algo mais momentâneo e abrupto, né? Seria algo mais instantâneo. E a patologia é uma somática, né? É uma coisa que acomete a pessoa devido ao tempo mesmo, né? A patologia, esse diagnóstico, ele precisa ser investigado. Não é só uma única coisa que se define isso. É um conjunto de coisas. Então, eu preciso entender esse conjunto de coisas, e aí sim, a partir de então, investigando o ambiente, a questão em si que o paciente cliente traz como dor, queixa inicial, para de fato falar, olha, você tem uma hipótese aqui que pode ser, né, talvez uma fobia social. Então, não é tão simples você falar sobre uma hipótese diagnóstica, porque leva tempo, você precisa utilizar técnicas para você entender se de fato aquela patologia existe. Porque a partir do momento que é assinada uma patologia, aquela pessoa passa a ter aquilo de fato. Ou seja, estou com a camisa do pânico. E o diagnóstico, para qualquer área que seja, o diagnóstico, às vezes, ele traz mais consequências do que benécias, né? Mas você trouxe um ponto importante. E assim, ó, para você que está nos assistindo aqui, o nosso podcast está assistindo aí, comenta, compartilha e fica a dica. Quando a Fabiana fala assim, ó, precisa ser investigado, precisa ser observado, precisa, se possível, necessário você fazer uma testagem, uma avaliação mais profunda. Então, quando o seu amiguinho assim for psicólogo ou estiver estudando, você fala, você está me analisando? A resposta é não. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho, dá muito trabalho, leva-se tempo, precisa-se de uma queixa, né? Eu não posso ficar analisando as pessoas só porque eu quero, até porque, como a Fabiana falou, você precisa de tempo, precisa de uma análise mais aprofundada. Então, assim, fica tranquilo, não estamos analisando vocês, a não ser que você não deixe o like, aí a gente vai começar a analisar esse perfil, tá? Isso, gente, deixa o seu like, compartilha. É muito importante levar esse conhecimento à frente, apesar, né, de que algumas coisas elas favorecem mais, alguns tipos de entretenimento favorecem mais, mas a gente não pode entender que a maior riqueza que a gente tem na vida é a nossa vida, é a nossa saúde psíquica, é a nossa saúde mental. Se eu não cuidar disso, quem é que vai cuidar? Então, são pequenos detalhes, o arroz com feijão básico que vai me permitir ter uma longevidade. E se eu posso cuidar disso agora, buscando medidas paliativas, por que não? Né? Eu vou esperar o negócio piorar para ter que ficar, né, com ação medicamentosa e muitas vezes ter que acionar mais profissionais e aí vira, né, uma cadeia sem fim aí de tantas medicações e de tantos profissionais que eu tenho que buscar. Então, vamos cuidar um pouco mais dessa parte psíquica que é importante, né? O nosso maior bem-estar. Se eu não tenho saúde, como é que eu trabalho? Se eu não, né, favoreço a minha parte psíquica, como eu dou continuidade na minha vida? Então, isso é algo muito sério e precisa ser levado, sim, né, a sério também, no básico, aprendendo o básico. Exatamente. Fazer pergunta, Israel? Como que... Assim, vocês falaram no começo, assim, que a gente não pode se autodiagnosticar, né? A gente tem que sempre procurar um profissional e tal, e essa é a parte certa mesmo. Mas como que eu sei quando que é o tempo de eu procurar um profissional? Tipo assim, existe um tempo? Porque às vezes a pessoa pode estar sentindo, né, os sintomas, mas ela não sabe, né, se já deve procurar, ou se não deve, ou se é também ansiedade ou não. Qual que é o tempo certo de procurar o profissional para poder começar um tratamento? Antes que você responda assim da maneira mais correta possível, posso responder? Claro! Ó, a pergunta do Israel é muito boa, né? Quando você, já que você não pode fazer um autodiagnóstico, né? Quando você procura um especialista,
Eu acho que a resposta mais simples, assim, lógico, a Fabiana vai bem complementar, assim, quando isso tá te impedindo, esse sintoma, isso que você tá observando na sua vida, tá te impedindo de ter uma rotina. Por exemplo, vamos levar para outra área e vamos supor que você tá com a dor de cabeça. Às vezes você tá ali com a dor de cabeça, a primeira dor de cabeça ali, você espera passar, mas imagina você ter dor de cabeça todos os dias. Então no seu trabalho você tem dor de cabeça todo lugar. Você percebe que você precisa ir ao médico, você precisa procurar um especialista. Lógico, eu estou pegando um exemplo bem amplo e talvez não seja o mais correto, mas a ideia da ansiedade, assim, para tudo aquilo que é da psique humana, não dá para eu chegar para Fabiana, por exemplo, e falar: Fabiana, você tá muito ansiosa. Eu posso perceber nela que ela tem alguns traços, alguns comportamentos que não são rotineiros, mas eu dizer isso para ela não ajuda tanto. Mas, por exemplo, a Fabiana virar para mim e falar: ó, ultimamente eu não tô conseguindo ter muito foco, eu estou muito preocupado, vamos supor, no ambiente da faculdade, estou muito preocupado com as provas, eu chego na faculdade já todo suado no dia de prova, eu começo a ter uma rotina quebrada. Essa rotina quebrada já é um aviso. Se você não está conseguindo manter sua rotina, manter as suas relações, né? Porque isso envolve as relações também, seja com o namorado, com a família, e isso já é um indício para você procurar um especialista. Fabiana. Ele já deu a resposta, né, gente? Então, qualquer dano, prejuízo que você está sentindo aí, não estou conseguindo produzir, tem alguma coisa que está disfuncional, é hora de pedir ajuda. Eu não estou bem, como, né, bem colocado aqui pelo Wanderson, tô sentindo dor de cabeça todos os dias, é normal? Não, gente, não é normal. Tem alguma coisa errada acontecendo, então eu tenho que prestar atenção. O meu corpo vai dar sinal o tempo inteiro. Se há uma coisa que o corpo ele tem demais é inteligência. E se há uma coisa que ele faz frequentemente é dar sinais. Então, se eu presto atenção nesses sinais, eu consigo promover uma saúde para mim, preventiva, né? Agora, se eu vou deixando, chega um dado momento que aí eu vou ter que buscar, né, como a gente falou no comecinho aí, uma ajuda às vezes de uma equipe multi. Corretamente. Sobre o tema da ansiedade, é bem complicado a gente querer, apenas num episódio de podcast, acabar com todas as dúvidas, né? Mas fica a dica para vocês, se vocês tiverem alguma outra dúvida que a gente não consegue responder aqui, ou não pensou enquanto a gente preparava, vocês colocar nos comentários, acessa aí pra gente. Fabiana, sobre dicas sobre a ansiedade. Vamos começar uma dica que eu acho que ela vai até servir para mim, para o Israel aqui, é sobre essa do sono, assim. Dá 2 dicas para a gente ter uma qualidade melhor de sono, assim. Esqueçam o celular quando forem deitar. Então, 1 hora antes de deitar para dormir, coloque o celular lá no outro cantinho, onde você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir alcançar. Então, vou dormir, eu preciso me preparar para isso. Então, o que você pode fazer? Toma um copo de leite quente, você pode lavar uma louça, porque aí você estimula o teu cérebro, você diz para ele que você finalizou o teu dia com tarefa cumprida, e aí o teu cérebro também vai te ajudando nesse momento a se preparar para descansar. Celular, luz no quarto, só aquela luz que é um pouco mais escura, né, no ambiente, ali você vai conseguir, né, produzir muito mais melatonina e aí você consegue entrar no ápice do sono. Você pode optar também, se não quiser um leite quente, um chá. Agora, não adianta você deitar na cama pensando em tudo que você vai fazer no dia seguinte.
porque você está estimulando o teu cérebro a ficar ativo e até chegar no último estágio, né, do sono aí, você vai demorar um pouquinho. Não sei se vocês já passaram por isso, gente, mas eu já passei diversas vezes, principalmente quando, né, era época de entregar trabalho, tinha prova aí, eu dormia 3 horinhas por dia, porque era o que eu tinha na época. Então, na hora em que eu conseguia de fato pegar no sono, eu tinha que acordar. Nossa, eu queria ver a lua ali naquele momento para dizer ainda é noite para dormir um pouco mais. Mas isso já aconteceu comigo diversas vezes, né, nessa época de faculdade, e isso me prejudicava no dia seguinte, a minha produção. Eu senti ali que eu não conseguia executar as tarefas. Então, na hora de deitar, esquece celular, toma um leite quente, um chá, vai lavar uma louça. Se você não tá conseguindo dormir, rola de um lado, rola do outro da cama, deixa essa luz um pouquinho mais clara e vai ler um livro. Começa, né, pega um livro, vai lendo, que aí você vai se estimulando nesse processinho aí de já deitar e dormir. Exatamente. Ler, ainda mais deitado na cama, assim, não há sono que resista. Eu nem faço isso se não durmo. Agora, sobre a ansiedade, tem alguma dica para a gente minimizar essa no dia a dia, né? Para a gente minimizar o acometimento, vamos dizer assim, mas algo que a gente possa fazer para diminuir. O que você acha? Quem, né, passa por essas sensações desconfortáveis como crise, gente, deixa uma balinha, aquelas balinhas azedas na bolsa, começa a chupar essas balinhas azedas, porque ela vai estimular o teu cérebro a voltar para o momento presente, aí você não vai ficar sentindo aquele sintoma na hora, ou não vai ficar pensando em algo que está causando esse sintoma. Né, gelo, você pode, né, quando você está se sentindo ali muito ansioso, você pode pegar ali um momento, colocar ou numa bacia de água a pedrinha de gelo, colocar a mão, ou você pegar a pedra de gelo e passar um pouquinho no corpo, que vai também te dar aquele ápice, né, aquele estado de alerta, e aí você vai mudar um pouquinho do pensamento e o foco de onde você estava. Então, você pode observar os objetos no local, né? Tem uma técnica que é muito utilizada dentro do espaço terapêutico, que é essa técnica de você olhar 5 coisas que estão no ambiente, 4 coisas que você consegue tocar, 3 coisas que você consegue sentir o cheiro. Isso aí vai te ajudar também a voltar nesse momento presente e você mudar um pouco, né, desse estado fisiológico que se está. Então essas são algumas das dicas aí que eu deixo para vocês. Eu adorei a dica da balinha. A Fabiana fica falando da balinha, aí eu tava assistindo um documentário, aí, tipo, tinha a ver com chiclete, né? Você vê muitos filmes de guerra, assim, os soldados, eles mascam muito chiclete, né? A ideia é exatamente isso, tirar aquela tensão da guerra ali para o corpo fazer uma coisa que que tranquilize, né? Vou mascar um chiclete. Então, essa é uma das ideias dos soldados mascarem chiclete, só tipo sair um pouco daquela rotina da guerra. Desculpa, mas eu lembrei disso. Queria voltar um pouco no sono, só para tirar uma dúvida. Rael está com problemas na parte do sono. Só que assim, o meu problema é o seguinte, não consigo de jeito nenhum dormir cedo. E eu durmo muito, tipo assim, eu durmo muito mesmo. E quando eu durmo cedo, que nem um exemplo, alguns dias da semana passada eu fui dormir cedo, pra mim 9 horas já é cedo. Mas, cara, no outro dia ainda não consigo levantar cedo de jeito nenhum. Ficou uma preguiça do caramba. Não consigo, tipo, o celular desperta e aí você vai no soneca lá e quando você vai ver já é 8 horas. Eu falo, caramba, eu ia levantar 6, o bagulho começou a tocar 6 horas da manhã. E não para. Isso tem a ver também com a questão. Isso
questão de ansiedade também? Não sei se pode ser ou... O ideal é você treinar o teu corpo a acordar todos os dias no mesmo horário. Você vai criar esse estímulo e esse hábito com o corpo, ele vai entender que isso vai ser importante para você. O que acontece? Se você está num quarto que ele está escuro, o seu cérebro não está entendendo que ali é dia, que você precisa levantar e executar as funções que você, ou as tarefas que você, né, se programou a fazer no dia. Então, se você deseja acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a janela, de novo, para entrar essa luz na parte ocular e chegar lá no tálamo, para ir lá para o córtex pré-frontal, para você começar a receber os neurotransmissores necessários para você começar a ser produtivo durante o dia. Porque enquanto você estiver com um quarto escuro, o cérebro está entendendo que você ainda está dentro desse processo de sono. Então, você vai ficar um pouco mais sonolento nesse sentido. Então, essa atuação é você quem tem que ter. Boa. E novamente, lembrando, o nosso corpo é realmente uma máquina, assim. É que nem você pega assim, eu tenho um carro, né? Você pega lá, eu tenho um carro, ele vai de 0 a 100 por hora em 10 segundos, com combustível. Se você não colocar combustível, ele não sai do lugar. Tipo, tá com combustível, legal. Se você não ligar, ele não sai do lugar. Tá com combustível ligado, se você não fizer todo ali, eu não sei dirigir, gente, então assim, eu tô só falando, tá? Mas a ideia é, se você não faz toda a mecânica ali pra ele sair do lugar, não adianta você ter um carro e falar que ele vai até a Bahia, que ele não vai. A mesma coisa no nosso corpo. Se a gente não coloca o combustível, mas a gente coloca o combustível, mas não faz certas funções, ele acaba não realizando aquela tarefa. E uma coisa interessante, Fabiana, que o nosso corpo, o cérebro tem a plasticidade, né? Não sei, a vida toda ele tem essa plasticidade ou chega um tempo que ela diminui ou acaba? Na verdade, todo o nosso corpo, ele recebe estímulo. Uhum. Então, essa parte que é da neuroplasticidade, com o passar do tempo, se eu não crio esse estímulo de leitura, se eu não crio outro estímulo que possa fazer com que ele tenha isso, chega um dado momento que isso vai diminuindo. É como o músculo. Quando você vai para academia, você vai treinando, esse músculo ele tende a crescer. O cérebro é a mesma coisa. Então, eu começo a atuar nesse sentido, vou ler, fazer coisas diferentes das rotinas que eu tenho no dia a dia, porque o cérebro adora sair da rotina. Se há uma coisa que o cérebro ama, é isso, fazer coisas diferentes o tempo inteiro, e isso é muito saudável e estimula a neuroplasticidade, gente. Então, quando eu faço isso, eu estou mais ganhando do que propriamente dito perdendo. Então, nós temos diversas doenças que aí a gente pode falar disso depois, Alzheimer, demência, Parkinson, que isso está diretamente ligado a essa questão da neuroplasticidade. Se eu não crio esses estímulos para o meu cérebro, tão logo, conforme os anos vão se passando, eu vou desenvolvendo algum tipo de doença, né? Claro que é uma soma de coisas, a minha alimentação, o meu sono, né? Todo esse conjunto de coisas é o que pode interferir lá na frente nesse contexto aí, né? Que é o que se chama de neuroplasticidade. Até abrir essa questão, porque assim, o nosso corpo, a partir do momento, por exemplo, você começa a acordar, abrir a janela, receber aquela luz, você faz isso durante um tempo, o nosso corpo, ele tende a fazer isso com menos esforço, né? Tipo, por exemplo, hoje você não faz esforço nenhum para escovar o dente, para tomar banho, mas tipo, teve uma época na sua vida lá, quando você era criança, que você fazia esforço, você pensava em escovar o dente. Hoje não, hoje você escova o dente, toma banho e coloca a música para tocar. Mas
A ideia é o quê? Tipo, tudo que você começar hoje a fazer, essas dicas que a Fabiana falou, você começar a colocar em prática, com o tempo você vai perceber que você vai fazer elas com menos esforço. O ideal é assim, tipo, igual eu acho que o Karnal que fala, né? Você começa a fazer sem vontade. E vai sem vontade mesmo. Porque a vontade talvez nunca venha, mas você já tá fazendo. Então seu corpo já vai estar ali. É a mesma coisa de fazer academia, né? Eu acho que até o Karnal fala isso porque é por causa do exercício físico. Então a ideia é você começa fazendo exercício, mas 2, 3 semanas, um mês depois, você já tá fazendo exercício com menos esforço, com mais praticidade. Essa é a ideia. É aquele negócio, o nosso corpo, o nosso cérebro, como a Fabiana falou, ele tem essa neuroplasticidade, e quanto mais você dá estímulos para ele, melhor. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer quando eu não estou estudando, é ler outras coisas. Porque assim, dá vontade de só ler coisas de psicologia? Dá. É legal? É. Mas chega uma hora que assim, você começa a não pensar tão adequadamente, né? Que você só recebe o mesmo estímulo toda hora, só psicologia, só Freud, só... Tipo, você não recebe um outro estímulo pro seu cérebro falar, opa, sabe aquela palavrinha lá que Freud usou? Então, essa palavrinha, nesse outro contexto, significa outra coisa. Aí você fala, é verdade. Aí você tem essa dinâmica de você aprender uma língua nova, de você fazer outras coisas, sair da rotina também ajuda bastante o cérebro e logo o seu corpo a desenvolver. E é importante, gente, essas pequenas situações do dia a dia, se você modifica, depois você não vai ter tanta dificuldade em modificar outras coisas, porque o hábito ele não é rápido. E o nosso cérebro, ele vai levar a gente por situações imediatas, aquilo que eu tenho, né, uma recompensa rápida e que vai me liberar um prazer ali naquele momento em que eu estou executando. Só que, como o Wanderson falou, em alguns momentos eu preciso esforçar. Então, o esforço é o que vai me gerar essa neuroplasticidade, é o que vai melhorar aí essa questão da minha saúde mental, é onde eu consigo controlar os meus sintomas ansiosos. Mais uma vez, a ansiedade é normal, a gente precisa dela e ela é importante. Não tem nada de ruim em se sentir ansioso. O que fica disfuncional é a gravidade do problema, na situação em que quanto tempo está, como isso aconteceu, tá me causando dano, prejuízo, aí é uma outra história. Então, se eu começo a fazer essas pequenas coisas, depois eu consigo ir introduzindo outras, então sai desse sistema, né, de ficar sofrendo tanto por aquilo. Eu tenho uma questão de que, assim, eu não sofro muito pelas coisas, assim, quando eu tô ansioso com elas, mas eu perco a noção, tipo assim, de não conseguir fazer mais nada. Tipo assim, eu vou pro zoológico amanhã, na escola lá. Vou pro zoológico amanhã tem passeio, eu só vou pensar no zoológico amanhã, não vou conseguir fazer mais nada, não vou fazer lição, não vou conseguir prestar atenção em nada. Isso aí também é alguma coisa da ansiedade? Tem alguma coisa a ver com ela? Sim, você está ansioso para o passeio, é algo novo, é algo inusitado. Até aí não tem problema algum. Agora, é uma coisa boa, né? Sim. Agora o problema é por qual frequência isso está acontecendo. Você já chegou no zoológico, ainda está sentindo isso. Você não aproveitou o local, você não está conseguindo, né, estar ali junto com seus amigos. Então, peraí, vamos prestar um pouquinho mais de atenção? Será que não tem alguma coisinha aí a mais do que o normal? É sempre produtivo a gente pensar sobre o que a gente pode mudar em nós mesmos, né? Então fica a dica aqui para vocês, segue a gente aí, compartilha. Se serviu para você esse podcast, se você ouviu algo interessante, passa adiante, pede para a pessoa assistir também. E principalmente, se você está numa situação que você já acha assim que alguma dessas coisas que a gente falou, você já está assim, no limite, você já não está conseguindo escutar, você não está respirando, já está na última parte do nosso podcast, então procura um especialista, procura um psicólogo,
Tem os serviços do SUS, né? Também do CAPS, né? Tem vários serviços gratuitos. Você pode contar aí com a rede primária, que aí são as UBSs, os CAPs, né? Você também encontra alguns locais, como ONGs, que trabalham com valor social ou, né, com os profissionais que atendem de forma gratuita. O importante é você levantar a mão, entender que você não está sozinho e buscar ajuda. Agora, deixar para lá vai complicar muito mais a situação. E a gente nunca deixa o negócio só para lá agora, né? A gente acaba jogando. E quando a gente fala de saúde mental, é assim, a gente fala, não, isso aqui depois eu cuido. E amanhã não vem um problema diferente, vem o mesmo problema com a roupagem nova. É a mesma ansiedade, só que agora disfarçada de transtorno de alimentação, com outra crise, outras coisas. Então é bom cuidar, se você já percebe aí, você buscar ajuda agora que está no começo. E se você seguir algumas dicas aí, já vai dar uma melhorada boa. Né, Fabiana? Com toda certeza, gente, é o básico. Às vezes a gente busca coisas complexas, mas na verdade é só arroz com feijão que vai nos ajudar. Uma dúvida, uma palavra, eu não sei o que é. Foi na outra conversa, não foi nem agora. Como que é? Alguma coisa com plastia. Do cérebro, a neuroplasticidade. Plasticidade. O que significa Então, isso? a neuroplasticidade é aquilo que você tem, é o que você faz o seu cérebro, é como músculo, né? O teu músculo, quando você treina e você pega peso, então logo esse músculo cresce. Essa parte do cérebro, ela faz exatamente isso, você estimula o cérebro a continuar produzindo neurônios. Então, estou jogando um jogo de xadrez, é algo novo, estou estimulando o meu cérebro, a partir daquele momento eu vou recebendo ali neurônio. Vou estudar uma nova língua, a mesma coisa. O cérebro, ele gosta de coisas diferentes, então quanto mais eu crio esse estímulo, mais plasticidade eu vou criando no meu cérebro, e isso se torna um fator positivo. Por quê? Porque eu diminuo Alzheimer, demência, Parkinson, eu tenho uma longevidade. Então, é treino, eu treino o meu cérebro para que ele não adoeça, porque conforme os anos vão se passando, o nosso cérebro vai perdendo volume, né? Ele perde, então a gente tem uma capacidade aí. O nosso cérebro encolhe, então, literalmente? A gente vai perdendo volume no cérebro. Então, muita coisa pode acontecer aí no caminho, não necessariamente na velhice, que pode interferir, né, na nossa rotina no dia a dia. Não sei se você já conversou com uma pessoa de 30 anos que já teve AVC. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele também causa sequelas ao longo do tempo nas pessoas, né, que tem, que é um assunto que a gente pode falar depois de um outro momento, tá, gente? Porque como a gente tá falando sobre ansiedade, senão a gente pula o assunto. Não, eu já tô ficando ansioso já para falar sobre isso. Mas que assim, uma coisa que a gente pode observar para entender essa ideia da neuroplasticidade é tipo criança, né? Se tiver uma criança em casa, assim, por exemplo, criança, diferente do adulto, por exemplo, criança pega essa caneta aqui, ela bate e fez um barulho legal. Se fosse um adulto, fez barulho legal. A criança bate, fez o barulho, ela bate de novo para ver se é o mesmo barulho. E ela bate mais uma vez, ela deixa cair no chão. Então chega uma hora que você fala, mano, o que mais essa criança vai fazer com essa caneta? É porque ela não conhece todos os sons. Então o cérebro dela tá se autoestimulando para ela fazer, tipo, reconhecer o ambiente. E isso gera neuroplasticidade na criança. Ela vai criando novos caminhos, mas ela é uma criança, então o cérebro ainda está em desenvolvimento. Aí quando a gente fica mais adulto, mais velho, o que acontece, às vezes é o inverso. A gente para de ler. Tipo, a gente fala, não gosto de ler, eu prefiro série. Aí, tudo bem preferir série, mas eu prefiro série dublada. Eu prefiro série dublada, mas sem legenda.
Então, assim, se você, mesmo assistindo série ou televisão, você assistindo dublado, mas você colocando uma legenda, o seu cérebro está fazendo outra tarefa, que é ler. Você não percebe, mas ele está lendo. Então, assim, muitas vezes você vai perceber que às vezes você já fez esse teste, você vai perceber que o áudio, o rapaz falou, poxa, e a legenda ele falou um outro palavrão. E você só percebeu porque o seu cérebro está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, gerando essa neuroplasticidade, né? Gerando mais um caminho, fortalecendo, como a Fabiana falou, como se fosse um músculo, um estímulo. Então a gente tem que desafiar o nosso cérebro. Muito! Quanto mais desafio você cria, o cérebro adora desafio. Quanto mais você desafia o cérebro, você tende a ganhar com isso e não a perder. Então, é muito importante fazer coisas diferentes para que você crie esses estímulos e você produza mais neurônios. Eu lembro que, não sei se tem alguma coisa a ver, mas o pessoal falava que é pelo bandido também, né? Que você tinha que, quando você voltava para casa todo dia, era bom você fazer um caminho diferente. Aí você a ideia... Você aprende um novo caminho. É por causa do bandido também, né? Que fala, né? Que daí você não pega, ele não te pega sempre no mesmo lugar. Não, mas o Israel falou uma coisa, eu lembrei da minha mãe, né? A minha mãe teve eu sempre usei essa ideia, tipo de, quando você entra numa casa, você entra pela porta da cozinha, você sempre sai pela porta da cozinha. Eu aprendi. Segundo eu aprendi. Aí um dia, na casa da minha mãe, eu comentei isso. Ela falou, lógico que não. Eu sei, como assim não, mãe? Você não ensina. Eu falo, não, se você tiver outra saída, você sai por outra saída, né? Eu fiquei pensando nisso agora, tipo, por que eu tenho que sair para outro lugar? Eu não sei, mas minha mãe mudou todo o meu conceito naquele dia, gerou uma neuroplasticidade, porque eu já tinha um conceito assim, não, isso é desse jeito. Minha mãe chegou e falou, não é desse jeito. Então, assim, até descobrir uma coisa besta, né? Tipo, não foi isso que minha mãe falou. Talvez ela tenha falado uma vez, só que o que eu gravei, tipo, foi isso. Mas não era isso. Então, até isso, você descobrir uma informação nova, isso já ajuda. Agora, é que nem fazer palavras cruzadas, né? Tipo, depois de um tempo, você só fica bom em fazer palavras cruzadas. Seu cérebro, tipo, não desenvolve mais. Não, vou ficar mais inteligente. Não, você só ficou bom em fazer palavras cruzadas. Então, você precisa de um outro desafio. Tipo, talvez fazer um caminho diferente uma vez vai funcionar legal. Mas se todo dia você mudar o caminho, a única coisa que você vai fazer é exercício físico. Seu cérebro, porque seu cérebro já desenvolveu aquele estímulo. Fala, não, agora é só mudar a rota. E é importante a gente desenvolver novos estímulos, porque senão fica tudo muito estável. E aí a gente se acostuma com isso, e quando vem uma coisa diferente, aí a gente começa a ter, né, crises de ansiedade. Por quê? Porque o novo começa a assustar. Sim. O que é a ansiedade? É a preocupação, né, o estado que eu entro ali de alerta por essas inquietações, preocupação, insegurança, né, o medo, e aí eu começo a sentir esses sintomas no corpo, e aí eu começo a ter ansiedade. Então, eu preciso me desafiar para que eu consiga enfrentar o medo, para que eu consiga entender o porquê que eu estou inseguro, para entender o porquê que eu estou preocupado. Às vezes o novo nos assusta, mas é ele quem nos ajuda a galgar novos, né, caminhos. E é importante, às vezes a gente tem que ter sim, uma rotina ali estabelecida, mas entender também que trazer isto para o nosso cérebro é benéfico, né? Leitura, aprender uma nova língua, xadrez, palavra cruzada, isso é muito bom. Uhum. A gente falou de coisas assim, mas pode ser coisa simples, né? Tipo, qualquer jogo que você tenha aí em casa você fazer. Mas uma outra coisa também, que a gente falou durante aqui, é de você escutar, acho que tentar adquirir esse hábito de se observar em certas circunstâncias, né? Porque, por exemplo, a Fabiana falou, mudar a rotina, o que está fazendo eu ter esses momentos de ansiedade. Às vezes, assim, tipo,
só uma forma, a forma de você conversar, vamos supor, com sua mãe, com seus pais, assim, a forma que você está recebendo as informações dos seus pais, do professor, isso está te causando um alerta acima do que você tá precisando, tá querendo, tá imaginando ter. Então, observar assim, como você tá lidando com as informações que você escuta, com as informações que você colhe no meio que você vive, também é uma boa, acho que é uma boa dica, né? Sim, até porque o cérebro também, ele vai, num determinado momento, proteger, né? Aquilo que ele entende, não só o cérebro, mas o organismo também, aquilo que não é do meu corpo, a probabilidade de eu querer jogar isso para fora é muito grande. O cérebro, ele tende também a querer proteger. E às vezes ele cria esse mecanismo de defesa, e talvez esse mecanismo de defesa pode ser algo ruim. Então, por isso que é interessante essa sua colocação de você se observar, porque em alguns momentos eu preciso atuar, eu não posso me esquivar. Em alguns momentos eu preciso entender o meu contexto e ver como é que eu posso agir diante de todo esse contexto. Senão eu acabo tendo muito mais problemas e aí eu não consigo, né, trazer soluções para conseguir fazer com que aquele problema seja solucionado. Fico ali o tempo inteiro naquele mesmo problema. Então, observar é muito importante, né? O cérebro, ele às vezes cria esses mecanismos aí de bloqueio, de defesa, sim, mas até que ponto criar esse tipo de bloqueio está sendo importante ou não? Senão eu não encaro a realidade. E o cérebro, a gente já falou também sobre isso, ele não consegue identificar o real do imaginário. Então, em alguns momentos, eu preciso sair desse mundo fantasioso e cair para o mundo real. E parece que é besteira, né? Mas pro cérebro, a questão do imaginário, por exemplo, tem aquele postzinho, né, das redes sociais que é obrigado o cérebro por ajudar a vencer esses monstros que você ajudou eu a criar, né? Tipo, muitas vezes é bem isso, né? Tipo, eu não sei a diferença de perder o ônibus porque eu saí meia hora atrasado, se eu ainda tô dormindo, mas meu cérebro, ele coloca isso na minha cabeça, fala, mas eu tô dormindo, então o real e o imaginário pro cérebro não tem muita diferença. E é isso, né, gente? A gente já tá caminhando aí pros finales. Não deixe de compartilhar esse podcast com amigos, com vizinhos, nos ajudem aí na divulgação, dá o seu curtir ali, né, o seu likezinho, coloque, né, a sua dúvida, porque essa dúvida a gente pode falar num próximo podcast. Esperamos que vocês tenham aí aproveitado as dicas e coloquem isso em prática, gente, é muito importante. Não adianta ficar só nessa situação do falar, a gente precisa agir, o nosso corpo, né, o nosso comportamento não necessariamente vai precisar da nossa parte racional. Então, às vezes eu preciso treinar este comportamento, eu preciso mostrar que isso vai ser produtivo e vai ser bom. Treino e esforço. Em alguns momentos é ruim, mas se eu explicar para o meu cérebro que isso é benéfico a longo prazo, talvez eu consiga fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Pessoal, foi um prazer estar aqui na companhia da Fabiana, do Israel. Compartilha, curte, se inscreva no canal. Gente, se inscreva, a gente esquece de dizer sobre isso. Isso vai nos dar um bom incentivo aí, ver que vocês estão participando, estão querendo aprender mais. E assim, tiver dúvidas, coloca nos comentários a dúvida de vocês, elogios, críticas, tudo dentro do respeito, por favor, né? A gente também somos aqui agentes aprendizes também. E se tiver alguma informação que a gente não consegue, né, colocar aqui no dia do podcast, fiquem tranquilos que a gente vai pesquisar e vai trazer depois para vocês. Exatamente. Então foi mais um episódio do Escuta, Respira e Não Pira. Fique com Deus. Até. Até, gente.